Sejam bem-vindas ao canal Jazzcast, segunda temporada desse bate-papo incrível que nós estamos tendo aqui com Mulheres de Deus. E hoje a nossa convidada super especial, mais uma convidada especial, Kimberly Nogueira, junto com a gente, uma missionária nata, que eu já vou conversar com vocês sobre isso. Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui com vocês. Já é um privilégio na minha vida, um presente de Deus. Conheci inclusive em missões. Sim. Então para mim é uma honra realmente estar aqui e poder dividir um pouco do que eu sei, do que o Senhor tem entregado e feito através da minha vida. Vai ser bênção. Já prepara aí o lápis, o lencinho, porque com certeza o Senhor vai falar com você. Kim, conta pra gente a Kimberly, que eu com muito carinho chamo de Kim, acho que todo mundo que é mais próximo, né? A Kim é uma missionária nata, assim, eu acredito, eu conheci ela faz uns 3 anos já. Faz uns 3 anos. Faz uns 3 anos a gente se conheceu na viagem missionária da Argentina, tive o prazer de servir com ela lá, então fomos como missionárias para aquela nação e a gente se conheceu na viagem, né? Mas eu já ouso falar que a Kimberly já nasceu missionária. Isso daí é certeza que ela nasceu, a mãe dela deu alguma coisa para ela, uma madeira ali de missões, não sei, um lençol com um país, alguma coisa fez profético para ela já nascer com isso, assim, porque é muito natural dela, vocês vão perceber durante esse tempo. Kim, você nasceu realmente no berço evangélico, você se converteu depois, como que foi, assim, esse primeiro contato com Jesus? Vamos começar do princípio e entender como que é isso. Você já nasceu dentro da igreja, com esse contato com Deus, ou foi adquirindo com o tempo? Como que foi? Eu acho engraçado você falar isso, né? Porque eu costumo, quando as pessoas falam assim, faz uma apresentação rápida sua. Eu sempre falo, meu nome é Kimberly, eu sou missionária de nascença, criativa nas horas vagas, administradora por flerte e engenheira de formação. E nessa ordem. E nessa ordem. Exatamente. Mas eu não nasci em berço cristão. Na verdade, assim, minha mãe se converteu assim que ela engravidou de mim, mas foi ali o começo da transição dela realmente, de se tornar cristã, de entender a jornada. Então, ali, até os meus 2 anos, ela estava flertando com a igreja, eu falo, né? Então, ela e meu pai estavam conhecendo, mas desde muito nova eu tive contato com a igreja, com o evangelho. Então, assim, todas as minhas lembranças e as minhas memórias são dentro de igreja. Eu cresci dentro da igreja, cresci em acampamento, mas, assim, não tive o privilégio de nascer no berço cristão, Sim. né? Mas, graças a Deus, minha mãe fez um berço cristão bem rapidinho ali na minha infância, que foi muito importante pra mim. Que legal. E aí, desde que você era criança, você já lembra de ter, lógico, tá ali em comunhão com os irmãos da igreja, com os amigos ali, claro, tem essa importância, mas, assim, esse relacionamento com Jesus. Desde pequena, você já sempre teve isso? De sentir a presença dele, de orar, de ter essa conexão mesmo com o céu? Quando eu era criança, era tudo muito novo pra gente, né? Porque, querendo ou não, os meus pais, como eu falei, estavam se convertendo. Então, era uma época que eles estavam descobrindo muita coisa também, né? Descobrindo o que era relacionamento, qual que era a diferença de religião para um relacionamento com Deus e tudo mais. Então, quando eu era criança, eu sempre fui que minha mãe fala que eu era uma criança um pouco diferente, que eu sempre fui muito, assim, curiosa, então eu queria saber, na aulinha eu queria perguntar. E quando eu era criança, eu tinha uma sensibilidade muito grande, assim, para as coisas do evangelho. Então, sempre fui meio sensível, assim, né, para tudo no geral, mas o que acabou sendo uma ponte ampla, assim, para o Senhor realmente me encontrar. Então, eu me lembro, assim, da minha primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo, que foi numa aulinha. Eu era criança, eu devia ter uns 5, 6 anos, e aí eu lembro, assim, que eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, mas eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. Então, foi uma sensação, assim, de um coração completamente contrito, e eu chorava, e eu não sabia explicar o porquê que eu estava chorando. E eu lembro de chegar no final do culto e falar assim pra minha mãe, mãe, eu chorei muito na escolinha hoje, mas eu não sei o que aconteceu. Que bonitinho. Então, é uma coisa até, assim, muito importante pra mim, porque no caminhar dos anos, quando chegou ali no meu começo do meu ministério realmente de missões, o que me sustentou, o que me deu direção, o que me lembrou da direção que o Senhor já tinha me dado, foi palavra que eu recebi quando criança. Então, eu me lembro que quando teve um determinado momento, assim, que eu estava muito confusa, Senhor, o que eu vou fazer agora? Qual é o direcionamento?
realmente o caminho que eu devo seguir nesse momento. Teve um dia que eu estava, assim, completamente perdida, e agora o que eu vou fazer? É pra eu ficar na igreja, é pra eu estruturar ministério, é pra eu desenvolver carreira. E eu me lembrei, assim, quase que era como se eu estivesse visitando mesmo uma experiência que eu tive com o Espírito Santo. Eu devia ter meus 8, 9 anos, e em um determinado momento, eu não sei como foi isso, mas o Senhor me disse que eu seria missionária. E teve uma vez que, quando eu era criança, eu assisti aquele filme Cartas para Deus, sabe? Uhum. E aí, desde que eu assisti aquele filme, foi um marco muito grande na minha vida, eu comecei a escrever cartas para Deus. E eu guardava essas cartinhas, então eu escrevia lá alguma coisa, às vezes, minha mãe brigou comigo, eu tô muito triste, mas eu te entrego os meus sentimentos, sabe? E guardava isso. Em uma dessas cartas, eu escrevi assim, chorando, eu tenho essa cartinha até hoje, que eu escrevi: Deus, hoje você me disse que eu serei missionária, mas eu não quero ser missionária porque eu quero ter família, e missionário vive sozinho. Se tiver como mudar, por favor, beijos. E as letras da carta tá molhada assim, então provavelmente eu tava chorando, sabe? Legal. Então foi a primeira vez que o Senhor me liberou de destino. Eu era uma criança, sabe? Naquele momento, eu não tinha ideia do que era um missionário. Uhum. Eu não tive, infelizmente, eu não tive contato com missionários enquanto eu era criança. Então, na minha cabeça, missionário era aquele negócio meio místico, sabe? Larga a família, vai embora, não tem família, não tem recursos, passa fome, mora por aí, vive de escassez. Um mochileiro. Né? Um mochileiro. Então era a minha visão. Então, mesmo que limitado, o Senhor já estava me entregando palavras que naquele momento não faziam o mínimo sentido. Eu era uma criança de 8 anos de idade. Só que foi o que liberou o destino no ápice da minha juventude, sabe? Quantos anos você tinha mais ou menos nessa questão, quando você parou pra olhar pra dentro de si e falar: agora eu construo uma carreira, ou eu me dedico pra igreja, que teve esse conflito que você falou? Você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? Eu tinha uns 20 anos. Foi assim, porque era a época, eu já estava cursando faculdade, né? Uhum. Então foi um período assim delicado, porque eu estava cursando faculdade e dentro de casa, assim, a gente não veio de uma estrutura familiar bem definida. Uhum. Então era tudo muito novo. Eu era a primeira geração que estava seguindo a ordem certa das coisas, de sair do ensino médio, procurar uma faculdade, de estudar, de permanecer naquilo ali. Então eu estava assim no meio da minha faculdade e eu sentia algo dentro de mim que falava assim: não está no lugar que eu gostaria que você estivesse, sabe? Então foi um momento que foi muito incrível, foi uma experiência muito singular, assim. Uns 2 anos antes de eu ir para missão, eu fui pela primeira vez para uma viagem missionária no sertão de Recife, e foi algo assim incrível. Desde dessa viagem, né, a primeira vez para esse lugar, o Senhor começou a ministrar coisas específicas no meu coração. Uhum. Mas eu voltei para casa, foi em época de férias, assim, voltei a trabalhar normal, voltei para a faculdade. E aí 1 ano se passou e eu comecei a sentir realmente assim impasse, sabe? Uhum. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? E aí foi quando eu comecei a fazer uma oração perigosa, né? Que a gente fala que existem orações perigosas e que a gente nunca pode fazer uma oração em que a gente não esteja disponível a ser a resposta daquela oração. E eu comecei a falar: Senhor, independente de onde eu estiver, eu quero estar te amando. E a única coisa que me assusta, mais do que abandonar a faculdade, a única coisa que me assusta, mais do que viver missões integralmente, porque até então eu não tinha vivido missões integralmente, eu fazia várias viagens missionárias, eu vivia missões aqui na cidade de Campinas, mas eu nunca tinha vivido um tempo integralmente em missões. Uhum. Então eu falava: Senhor, mais do que isso me assusta, pensar nisso me assusta. Eu sou no ápice da minha juventude, no tempo assim de começar a construir, de começar a desbravar, mas o que me assusta mais do que abrir mão disso é chegar lá na frente e entender que eu estive fora da vontade de Deus, sabe? E aí o temor dessa oração começou a tomar realmente conta, assim, de mim, e eu orava isso e falei: Senhor, não estou entendendo, sei que eu estou prestes a transicionar, mas não estou entendendo o que realmente vai acontecer nessa temporada, sabe? Uhum. E foi então que, de última hora, tava tendo uma segunda viagem para esse mesmo lugar, e eu falei: eu vou porque eu preciso de resposta, sabe? Lá no sertão. Lá no sertão de Recife. E aí eu fui para essa viagem, e chegando lá, eu fiquei: Senhor, eu preciso de respostas, eu preciso de respostas. E nada acontecia. A missão tava sendo incrível. Eu tava, assim, eu falo que no meu habitat natural, sabe? Mas eu tava assim: tá, tô vivendo isso aqui, tá incrível, tô vendo o mover de Deus, mas eu preciso de
liberar destino, sabe? Eu preciso que o Senhor libere meu destino. E aí chegou no último dia de missão, a gente foi fazer um ministério com moradores de rua, e aí, em um determinado momento, eu estava servindo lá com o pessoal, e aí falaram assim, Kim, você pode ajudar com as crianças? Tem algumas crianças que vieram, que são moradoras de ruas também, são moradores de rua também, e eu queria que você fizesse um momento com elas e tudo mais, e aí eu subi para um segundo andar, assim, pensando que tinha, sei lá, 30 crianças, né, porque a gente precisa de reforço, e cheguei lá, tinha 2 meninas. E naquele momento eu não entendi o porquê que eu tava lá, sabe? Porque já tinha, acho que, umas 4 mulheres cuidando daquelas crianças, e eu realmente não entendi. Só que era o encontro que eu tinha pedido pra Deus, sabe? E aí, em um determinado momento, a gente tava fazendo ali um momento, assim, com elas mesmo, de declarar a identidade, de declarar pureza, de declarar quem elas eram através do olhar de Deus. E aí, uma das menininhas veio, sentou assim no meu colo, e ela olhou pra mim e sorriu. E naquele momento o Senhor falou, eu tô te encontrando. E foi uma experiência singular, assim, eu acho que foi a maior experiência que eu tive, porque eu chorava, de soluçar. Que lindo. E ela só olhava pra mim e sorria. E foi, tipo assim, uns 15 minutos ela sentada, olhando, sorrindo, e eu chorando desesperadamente, sendo tocada pelo Espírito Santo. E naquele momento, tipo, foi até o final do culto, acabou, eu fui pra casa, e foi até engraçado, né? Porque a avó tava completamente em silêncio e eu chorava assim, de puxar o ar, sabe? E eu cheguei no hotel que a gente tava hospedado, deitei e eu chorava, assim, porque eu entendi que o Senhor estava prestes a mudar meu destino, sabe? E aí, só que, tipo, foi a palavra que o Senhor me entregou naquele momento, ele ministrou muito meu coração sobre confiança, mas eu não sabia o que ia acontecer depois dali. E foi então que no dia seguinte, a gente estava no momento ali, já estava encerrando a missão, mas a gente ia ter um tempo de ser honrados ali pela igreja, então a igreja estava fazendo um almoço pra gente, e durante o almoço o Senhor começou a me dar as coordenadas, sabe? E foi literalmente assim uma coisa dos céus, porque o Senhor sussurrou pra mim, Dunamis, movimento Dunamis, eu nunca tinha escutado falar. Uau. E aí eu comecei a pesquisar no Instagram, e aí eu vi que eles tinham uma escola de preparação, e aí o Senhor falou, é isso. E naquele momento eu tive convicção. Aí eu falei, eu vou voltar pra casa, vou arrumar minhas coisas e vou pra essa escola. Uau. E aí foi que eu falei, eu realmente preciso de confirmações. Tudo bem que o Senhor me deu, mas eu quero confirmações, né? E a primeira confirmação que eu pedi foi a respeito dos meus pais. Eu falei pra eles, era impossível eles falar, não, tudo bem, pode pausar a faculdade, trancar a faculdade e ir. Era impossível. Eu falei, Deus, eu quero conversar com os meus pais, eu quero que eles me abençoem. Porque sem a benção deles eu não vou. Então eu voltei, tipo, comecei naquela expectativa, mas também já fui preparando, mandei mensagem, escrevi e-mail pra eles, falei, ó, Deus me entregou uma palavra, não sei o que é a escola, não sei como funciona, mas eu sei que eu vou estar aí com vocês na próxima turma, o que eu preciso fazer. Lá com a Dunamis. Com a Dunamis. E aí, voltei pra casa, aí contei pra minha família, né, toda animada. Ai, foi maravilhoso a viagem, olha o que Deus fez. A gente entregou comida, a gente pregou nas favelas, a gente foi no lixão. E no final, mãe, Deus me falou que eu vou viver um tempo integral em missões. E aí, em missões, né? E aí, nesse momento, eu pensei, nossa, ela vai tá ficando louca. Você vai tudo bem, mas primeiro você vai terminar a faculdade. Eu já sabia que essa era a resposta dela. E aí, no momento, ela falou assim, Deus te falou que você vai viver integralmente em missões? Eu falei, falou, mãe. E como foi isso? Eu falei, é numa escola que eu não sei, não conheço, nunca ouvi falar. O Senhor ministrou um dia no meu coração, no outro ele me entregou o nome, é só isso que eu sei. Aí ela falou, você tem convicção? Eu falei, eu tenho convicção. Aí ela falou assim, então é isso, você vai. E aí foi um gelo assim pra mim, eu falei, meu Deus, me abençoou. Ela falou, te abençoo. Se você tem convicção, eu acredito que você ouve a voz de Deus, a gente vai se mover. E aí eu falei, mãe, mas é um valor, tipo, eu tenho que pagar um valor pela escola, eu não tenho esse dinheiro, preciso pagar antes de chegar lá. E a mãe falou assim, se Deus te deu a visão, ele vai dar o sustento, a gente vai dar um jeito, a gente vai vender o que for preciso, a gente vai levantar ofertas. Então foi tipo um momento que eu falei assim, tá, é realmente isso. Então eu não tive dúvidas assim sobre larguei serviço, tranquei faculdade, toda a estabilidade que eu tinha, deixei minha casa. Então
foi um período, assim, de um ano ali de indecisões, de entender o que o Senhor estava me direcionando, mas depois que Ele me deu a direção, eu senti paz, sabe? Eu falei, é isso, então eu não tenho mais dúvidas. Se o Senhor está me chamando, eu sei que Ele vai prover a faculdade, Ele vai prover o recurso, Ele vai prover o serviço. Então eu digo sim e obedeço, sabe? Sem saber como, sem entender como, mas eis-me aqui. Que lindo, que lindo. Assim, antes da gente entrar nessa questão da Dunamis, esse período integral que ela viveu como missionária, que eu sei um pedacinho, eu quero que vocês também saibam, porque é muito edificante. Eu queria que você desse uma dica para essas mulheres que têm sentido, mas por algum medo, algum receio, eles, ou até uma mãe que está assistindo, um filho tem um chamado, uma filha tem um chamado. Eu acredito que se você está aqui nesse vídeo com esse tema missões, é porque em alguma coisa o Senhor já está comovendo aí, mexendo no seu coração. Então, às vezes tem aquele medo de dar o primeiro passo para isso. Dá uma dica para elas de como destravar isso, como fazer o que você falou. Digo sim e pronto. Eu acho que assim, o primeiro passo sempre será relacionamento, sabe? Se você tem relacionamento com Deus, é o início de tudo. Então, Ele te deu um direcionamento e você segue porque você confia, porque você sabe quem Ele é. Então, Deus está te chamando para missões. Ele vai prover, sabe? O maior interessado da obra é Ele. Eu falo que se Ele quisesse, Ele faria sozinho, sabe? Mas quando Ele nos chama, é porque Ele está nos dando a oportunidade de criar junto com Ele. Ele está nos dando a oportunidade de nos envolvermos na história que Ele está criando. Então, que privilégio é esse, sabe? Se Ele teve o amor, a paixão de se dedicar a te enviar uma mensagem, a te colocar esse desejo no seu coração, Ele vai ser o Deus que vai prover, Ele vai ser o Deus que vai dar destino, Ele vai ser o Deus que vai dar o passo a passo para você seguir. Então, diga sim, sabe? Ai, não tenho recursos, mas diga sim, porque Ele te deu a palavra e você tem a convicção. E para as mães, né, eu falo que o ponto principal da minha base foi a minha mãe. Foi muito importante para mim ter ela como sustento, como direcionamento, como bênção. É incrível isso, sabe? Eu falo que da mesma forma que a gente lê a história de Faraó, né, que fala, quando Deus está ali libertando o povo, ele fala, o coração do Faraó estava fechado, o coração do Faraó estava enrijecido, mas foi Deus que abriu. Então, eu tenho uma palavra, mas de repente os meus pais não receberam isso. Comece a orar por eles, sabe? O primeiro passo da missão é você preparar a missão. Antes, não basta você viver missões, você constrói missões. Então, comece a orar pelos seus pais, comece a orar para que o mesmo Deus que encontrou seu coração, encontre o coração dos seus pais. Comece realmente a entender isso. E você, como mãe, que recebeu, de repente, esse choque, né? Porque eu acredito que é um choque também. Então, comece a entender de Deus, sabe? Deus, coloca a convicção, a mesma convicção que você entregou para o meu filho, o mesmo direcionamento que você deu para ele, entregue para mim, sabe? Que realmente seja a minha oferta, mas que eu tenha essa convicção, esse coração aberto, sabe? Eu acho que o primeiro passo é isso. O Deus que dá a convicção para um coração pode dar para 2, pode dar para 3, pode esclarecer, abrir o olhar, abrir o coração, a mentalidade. Então, a primeira dica eu acho que é relacionamento, é o que muda tudo, sabe? E é o que vai te impulsionar a viver isso, né? Que lindo. Sim. E uma das coisas, a Kimberly falando da mãe dela, no tempo que a gente esteve lá na Argentina, uma das coisas que eu falei pra ela, eu falei, eu preciso marcar um café com a sua mãe urgente. Porque a gente aqui em casa entende que a Laís, a nossa filha mais velha, tem essa veia missionária também, ela tem essa sensibilidade que você comentou que tem desde sempre, ela também tem isso, onde ela tá, ela super desenrola e tal, a gente consegue enxergar isso. E no tempo que a gente tava lá com a Kim, a mãe dela, tipo, de boa, oi, tá tudo bem? Então, então tá bom, Deus abençoe, tipo, pronto, não ficava ali incomodando assim, preocupada, tal, tipo, uma confiança, assim, dava pra ver uma confiança em saber que a filha dela tava servindo a Deus e que isso nada mais importa. A Kim até comentou nesse tempo que ela tava na Dunamis, acho que foi até um carro que tiveram que vender, não foi uma coisa assim? Sim. Então, assim, eu imagino além de uma faculdade, isso e aquilo, tipo, e os pais apoiando. Eu até falei, eu preciso aprender com a sua mãe a liberar minha filha a viver a vontade de Deus, porque é lindo, assim, na teoria, tudo muito lindo, tipo, que bênção, quem não quer um filho na presença de Deus? Mas só de você pensar, tipo assim, meu Deus, tá lá correndo risco de vida, não, o que tá comendo? O que tá fazendo da vida? Será que tomou banho? Será que não tomou? Será que tá sofrendo? Será que tá tomando remédio? E ter essa confiança. Então, se você, mãe, que tá ouvindo aí, impulsione seu filho a viver isso. Não sei se
um tempo integral, ou porque missões, você faz missões o tempo todo, né? Quem Sim. tem esse chamado, qualquer oportunidade, a Kimberly tá aqui hoje, é uma missão que ela tá fazendo Sim. de alguma maneira, agregar na sua vida também. Então entenda que o chamado que Deus deu para o seu filho, para sua filha, também é seu, né? Abraça, converse, ouça. E agora vamos entrar nesse integral aí das missões. Vamos. Como que foi esse período, como que aconteceu essa loucura, que é lindo. Quem não conhece o Ministério Dunamis, pesquisa depois que acabar esse vídeo a respeito. Dunamis Farm, né? Ela tá sendo lá. Tem um nome ainda hoje para esse projeto em específico de missões? Então, a escola que eu fiz na época chamava de TS, que era uma escola de treinamento missionário, e agora eles deram uma remodelada, que agora chama de SM, a escola, continua tendo, mas eles acrescentaram algumas coisas, mudaram, mas continua existindo. Legal, e aí como é que você foi para lá? Como é que foi isso? Uma loucura, assim, realmente, porque como eu falei, eu nunca tinha escutado. Não sabia como era, não sabia onde era, como funcionava. Então, eu descobri quando eu cheguei, sabe? Eu fui e falei, ok. Tanto que foi engraçado, porque normalmente as famílias vão para São Paulo, e de São Paulo tem um ônibus que leva para a fazenda. A escola acontece na Dunamis Farm, que fica em Pariquaraçu, que é ali finalzinho de São Paulo, começo com Curitiba. E aí o pessoal normalmente vai para São Paulo, e de São Paulo vai. Meu pai falou assim, você não sabe o que é, eu também não, a gente só tem uma palavra e uma convicção. Vou te levar lá, porque se der ruim, eu sei pelo menos onde buscar. Então ele fez questão de me levar até lá. E aí eu cheguei e fiquei tipo assim, meu Deus, tudo novo, sabe? Mas foi um tempo muito incrível, foi um tempo realmente de preparação. Eu vivi alguns meses dentro da fazenda, sendo treinada, equiparada para vivenciar isso, missões em totalidade, integralidade. Foi quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei na fazenda 3 meses. Direto, não saía? Não saía. Agora, deu uma mudada, o pessoal pode sair nos finais de semana, mas na época que eu tava morando lá, era, tipo assim, pós-pandemia, então a gente fala que a gente não podia colocar a missão em risco. Então a gente fez uma reunião como escola, decidiu que o melhor era a gente ficar dentro da fazenda, então a gente ficou integralmente dentro da fazenda, não saía pra nada. Tanto as compras a gente fazia por Mercado Livre, chegava até lá e tudo mais. Então foram 3 meses sendo completamente inserida na palavra, sabe? A gente tinha um schedule assim, de programações para conhecer a Deus, e o lema da escola é não tem como eu fazer Deus conhecido se antes eu não o conhecer. Então a gente tinha tempo de leitura bíblica, a gente tinha tempo de estudo bíblico, a gente tinha tempo de adoração, de intercessão, de serviço, a gente servia a base, servia a fazenda, então tinham cultos e essa era a nossa rotina. E depois desse tempo de preparação, a gente foi enviado para viver mais 3 meses em missões integral, que aí era colocar em prática o que a gente tinha aprendido. E foi assim. E também eu vi por vídeo que eles fazem aquele culto e te envia, não é? Nos países. Sim. Como que foi essa adrenalina de ver seu nome lá naquele. Você serviu na? Eu fui pra Europa. Na verdade, foi muito, assim, foi um maior processo, assim. Embora eu sempre fiz missão, eu tenha nascido missionária, né? E tenha vivido missões em várias formas diferentes. Eu acredito que o destravar do meu destino foi durante a descoberta do prático. Porque eu sempre fui missionária, e aí a gente vai entrar em um ponto bem crítico, assim, de missões, porque a gente acredita que quando fala missionário, primeira coisa que você pensa, África. Então, quem irá? São os missionários para a África, para as comunidades dentro da cidade, para os bairros pobres, para as cidades mais debilitadas. E aí a minha visão de missão era isso. A gente serve nas comunidades carentes, a gente serve no meio do perigo ali de criminalidade, a gente serve no meio da fome. E aí chegou na minha escola, eu estava com a maior convicção, assim, a primeira palavra que o Senhor me entregou sobre país especificamente foi sobre a África. Então eu tinha assim, nossa, eu vou para a África, certeza, é a palavra que eu tenho. O Senhor me deu urgência para essa escola, porque assim, o Senhor me deu direcionamento, era novembro de 2021,
quando foi fevereiro de 2022, eu estava embarcando para ir para Missões, para morar na fazenda. Sim. Então foram, tipo, poucos meses, assim, de organização. Então o Senhor me deu convicção de que era naquela escola, eu fui. Então eu falei, certeza que eu vou vivenciar a África, né? E aí chegou, eles, durante o nosso teórico, né, que a gente fala que são os meses de preparação, a gente não sabe para onde a gente vai. Então a gente se prepara e acredita que o Senhor vai nos mandar para onde a gente tem que ir. Vai direcionar. E aí chegou no dia, eles começaram a entregar os destinos, e aí eu comecei a ver vários países da Europa. E eu falei assim, eu vou pra África, eu vou pra África. Aí então, como que funcionou? Você aparecia os países aqui e depois aparecia o nome da pessoa. Sim. E imagina a expectativa. Era tipo assim, porque começou, na verdade a gente pensou que era uma noite de adoração normal, porque às segundas-feiras a gente tinha as noites de adoração, e aí a gente chegou lá, e aí, de repente, falou, vamos liberar destinos. E aí aparecia as bandeiras, o nome dos líderes, e depois as pessoas que iriam. E aí começou a aparecer, aí apareceu, né, Hungria, Áustria, República Tcheca. Aí a hora que apareceu o meu nome, foi a maior frustração. Todo mundo tava feliz, assim, meu Deus, a gente vai, eu vou, eu irei, Europa. E aí, tipo assim, o que eu vou fazer na Europa? Deus, não! E aí eu fiquei, tipo assim, um tempo ali processando, sabe? E aí depois de tudo, de toda a euforia, de todo mundo descobrir os países, o time e tudo mais, teve um tempo de adoração, de gratidão pelos destinos que o Senhor estava liberando. E tipo assim, antes disso, tem todo um tempo que eles tiram para entrevistar um por um, para entender. Você tem alguma palavra? Deus já te entregou algum país? Como que foi essa experiência? Depois deles pegarem tudo isso, eles oram por cada pessoa e entende, Senhor, onde o Senhor quer incluir essa pessoa, sabe? Sim. Onde que o Senhor quer incluir, em qual time, em qual temporada. Então, eu falei, Senhor, tipo, nunca ouvi falar de missionário na Europa. de missionário na Europa. Nunca ouvi falar, sabe? E aí eu chorava. E o pessoal tudo chorando de gratidão, de obrigada, Senhor. E eu, tipo assim, indignada, sabe? Aí eu falei assim, eu preciso que o Senhor revele seu coração a respeito desses países. Por que que o Senhor está me colocando nesses países? E aí a gente teve um tempo realmente de entender que a escola inteira seria para a Europa. Ficariam 3 países no Brasil, em alguns lugares específicos do Brasil, para servir a nossa nação, porque a visão da escola é que a gente nunca pode servir para fora se antes a gente não servir os de dentro, que passa realmente da visão de que primeiro eu começo missão dentro de mim, dentro da minha família, para depois virar um missionário externo, né? Então, primeiro eu faço missão dentro da minha cidade, dentro do meu país, para depois eu conseguir levar para os de fora. Então, essa era a visão da escola. E aí eu fiquei sem entender. Depois eu comecei a ver que muita gente também ficava, tipo, por que missões na Europa? E aí a gente começou a ser equiparado, foi ali um mês mais ou menos, para ser equiparado, para ser enviado. E aí o Senhor ministrava, todas as aulas de preparação, o Senhor ministrava profundamente o meu coração. Porque o maior público não alcançado que a gente tem, os povos não alcançados, são os ricos dos ricos. E aí, na primeira ministração, o Senhor me falava assim, quem é você para achar quem deve, julgar quem deve ou não receber o evangelho? Porque eu sou o Deus dos pobres, mas também não posso ser o dos ricos? Será que riqueza, será que ter tudo, será que ter poder aquisitivo, ter influência, é mais do que ter a Deus? É mais do que ter o evangelho? E naquele momento eu fiquei tipo, meu Deus! E eu chorava assim, de arrependimento mesmo, sabe? É a primeira lembrança que eu tenho de choro de arrependimento. Porque eu falei assim, eu tô julgando quem merece ou não receber o evangelho. Eu acredito que o pobre merece, o necessitado merece, os daqui merece, os da África merece, os dos países perseguidos merecem, mas os ricos não. E aí foi quando o Senhor começou a me entregar a Europa. E eu comecei a ter, cada vez que eu pesquisava, eu comecei a ter muita fome por conhecimento, sabe? Então eu pesquisava sobre o país, e aí eu comecei a descobrir as coisas, e eu via que os maiores avivamentos começaram na Europa.
o avivamento do país de Gales foi um avivamento relativamente pequeno, por ser um país pequeno, mas alcançou o país inteiro. Imagina uma nação inteira sendo encontrada pelo Senhor. Bares fechando, famílias sendo reconstruídas, igrejas ficando abertas 24 horas durante meses. Por que acabou? E aí foi quando eu comecei a perguntar para o Senhor. Porque hoje a Europa é o continente mais ateu do mundo. E eu comecei a ficar, Deus, por quê? Por quê? E aí eu comecei a ver que durante anos a igreja, não que seja errado missões na África, não que seja errado missões em lugares carentes, em lugares que realmente necessitam, sim. Mas a igreja focou tanto o olhar para isso, que se esqueceu que o campo não é sobre necessidade, sabe? E aí a gente entra num ponto muito delicado, numa linha tênue, onde a gente confunde missões com ação social. E aí eu tô indo lá levar uma cesta básica, tô indo lá fazer uma ação para as crianças, e aí eu falo, nossa, eu estou fazendo missão. Mas missão não é isso. A ação social é um braço de missão. Sim. Não tem como eu pregar para uma pessoa e falar assim, ai, Deus é um Deus provedor, mas a pessoa tá passando fome, ela não tem comida em casa, a criança tá com a roupa rasgada, a criança nunca recebeu um brinquedo. Então, tipo, que Deus é esse? Que é o provedor, mas os filhos dele não me provê, não compartilha. Mas eu não posso achar que só o prover é a missão. Então, a missão é eu propagar o evangelho, é eu estabelecer o evangelho a qualquer custo. A todos os povos. Então foi aí que foi um eureka na minha mente. E eu fiquei tipo, tá, eu realmente preciso falar o eis-me aqui para isso. Então foram várias coisas, assim, um tempo de preparação incrível, de entender que realmente a Europa foi um dos países mais em chamas pelo evangelho, mas hoje quase não existe mais. Quando eu cheguei em missão realmente, você quase não vê igreja cristã. Tem algumas igrejas católicas, mas também muito vazias. As poucas igrejas cristãs que você vai, você vê os remanescentes, tipo, não tem mais jovens. Então, eu comecei a entender isso, sabe? O que o Senhor está fazendo na Europa. O que o Senhor está solidificando nessa temporada para as próximas que virão. Então, a gente após receber os destinos, né? A gente começa a ter um tempo de preparação para estar nesses destinos. Então, procurar quais são os domínios e potestades que estão sobre esses lugares, quais são os deuses da terra, quais são os deuses os que a gente vai lutar contra. Então, a República Tcheca, que é um dos países que a gente recebeu, na fronteira dela com a Alemanha, existe o maior prostíbulo a céu aberto do mundo, o maior prostíbulo existente. E aí você vai ver o maior produto comercializado nesse prostíbulo são crianças de até 7 anos de idade. Então eu falo, tá, por que a Europa não precisa de missão? Enquanto eu vejo crianças de 7 anos sendo vendidas por suas mães na fronteira de países ricos. Então eu vou para a Áustria, são igrejas que não existem mais jovens. Tipo assim, teve um culto que o Senhor ministrou completamente meu coração, que eu olhava assim, e eram várias cabeças brancas, assim, você via, não tinha um jovem na igreja. E os senhorzinhos lá, servindo no louvor, servindo no diaconato, servindo na pregação, servindo em todas, e você falava, gente, a Bíblia está falando que a força está na juventude. O Senhor entregou isso aos jovens, cadê os jovens? E aí a gente foi enviado eu fui enviada para esses 3 países, mas a gente como escola se encontrou na Noruega, porque era a época do Pride, né, do orgulho LGBT, que ia mais muitas letras, então a gente foi, e ao mesmo tempo ia ter o Descende, então a gente foi para servir no Descende, e chegou lá, a gente estava a Noruega é o país mais ateu da Europa, e aí você vê jovens sedentos pelo evangelho. A gente ia para as paradas assim, evangelizar nas festas, nas entradas das festas. As festas lotadas. As festas lotadas, só que eram pessoas que queriam escutar sobre o evangelho.
pessoas que nunca tinham escutado falar sobre o Espírito Santo. Olha só. E aí você sentava pra falar com as pessoas e elas falavam, não, eu conheço Deus, mas eu conheço Deus que condena, eu conheço Deus que é justiça, eu conheço Deus que tá lá e eu aqui, tipo, eu tô vivendo minha vida, Deus tá lá na igreja católica, Deus tá lá no templo budista, mas não aqui comigo. Uhum. Então, eu vi pessoas que tinham muito dinheiro, que tinha muito poder aquisitivo, que tinha muito poder de influência, mas nunca tinha escutado falar sobre o Espírito Santo. Então, na Hungria, eu tive uma experiência de conversar com uma menina que ela era cristã, ela cresceu numa família cristã, mas ela nunca tinha escutado falar sobre o Espírito Santo. Então, eu comecei a falar com ela e eu falei assim, não, o Espírito Santo é amigo, ele tá aqui comigo. E à medida que eu falava, ela ia se assustando, assim, e ela começou a ficar, tipo, aterrorizada. E ela falava assim, não, mas ele é seu amigo? Eu falava, sim. E ele tá aqui com você, então? Sim. Então, tipo, eu tô aqui, ele não saiu, ele tá junto, Uhum. assim. E a hora que você foi embora, tem como você pedir pra ele ficar comigo? Então, tipo, eu vi aquele anseio. Então, é por isso, o Senhor me falava, é por isso missões na Europa. Sabe, existem pessoas sedentas. Então... E ali vocês oravam com eles também? Como que era esse campo, assim? Vocês iam até lá, falavam de Jesus, faziam uma oração? Como que funcionava? Então, aí eu falo que missionário serve pra tudo, né? Uhum. Então, missionário, ao mesmo tempo que prega, ele lava o banheiro, ele carrega a cesta, Lava a ele louça. lava a louça. Então, a gente servia de várias formas. Na Hungria, a época que a gente estava lá, a Hungria fica em fronteira com a Ucrânia, né? Uhum. Então, na época que a gente estava ali, tinham muitos refugiados por conta da guerra, tinha acabado de estourar a guerra da Rússia com a Ucrânia, então tinham muitos refugiados, então a gente servia cozinhando para eles, a gente fazia culto para eles, a gente servia no bazar também, que era um lugar que a gente arrecadava recursos, todos os tipos, desde cesta básica, roupa, artigos de higiene, e também tinham ministérios que a gente fazia os evangelismos, que era realmente ir pra rua, encontrar o pessoal nas praças. Tinha uns festivais, tá tendo um festival de música eletrônica aqui, a gente ia pra encontrar o pessoal. Tem uma igreja que tá precisando de gente pra servir, a gente ia, então a gente servia nas mais diferentes frentes, assim, sabe? Teve um lugar que a gente foi na República Tcheca que tinha como se fosse um orfanato de crianças. Eram crianças que tinham famílias, mas famílias muito desestruturadas. Então elas voltavam para dormir com a família, mas passavam o dia inteiro nessa ONG. Então a gente servia lá também, pregava para essas crianças, dava reforço escolar. Então, várias e várias frentes, assim, a gente servia em tudo. Que legal. E aí foi quanto tempo que você ficou na Europa? Foram mais 3 meses. 3 meses, 6 meses, então, intensamente vivendo missões. Meu Deus, que lindo, né? Ai, que lindo. E aí, como é que foi depois? Você teve que voltar e processar tudo que você viveu lá, continuar queimando por isso no nosso dia a dia e assimilar tudo? Como é que foi pra vocês? Foi o maior desafio. Eu falo, né, toda vez, que ir foi desafiador, porque eu tava indo completamente pro desconhecido, mas uma vez que você pisa no desconhecido com Deus, é muito difícil você voltar pra base sólida, sabe? Tipo, meu Deus. Então foi um processão, porque eu estava vivendo em missões completamente, e era incrível, porque você vive Deus 24 horas, e uma vez que você se apaixonou, o que você mais quer viver com a amada, né? Então tudo que eu fazia era pro evangelho, então tudo. Então voltar pra casa, na época foi assim, um momento muito preciso também, porque eu achava que eu ia continuar vivendo em missões integralmente durante pelo menos mais um tempo, e o Senhor começou a me dar urgência de voltar para casa, assim, e eu falava, Deus, eu não quero, e o Senhor, é tempo de voltar, você vai passar uma temporada em casa. E aí foi muito desafiador, porque eu falei assim, eu quero viver missões, e aí quando você volta para casa, é muito diferente, porque todo mundo continuou as vidas, todo mundo continuou indo pra igreja, todo mundo continuou... seus amigos estão em outro serviço, com outros amigos, construíram casas, alguns casaram, outros mudaram, e aí você volta totalmente perdida naquilo ali, tentando se encontrar, e aí é um desafio, sabe? Você realmente manter o seu coração
apaixonado pelo Senhor, se antes você tinha 24 horas para dar para Ele, e agora você ainda tem as mesmas 24 horas, só que você precisa adaptar isso no seu cotidiano, sabe? Mas o Senhor me entregou uma palavra que foi muito precisa, assim, que me deu clareza sobre a temporada, foi que de nada me vale ofertas que não têm valor. Então, quando foi assim o finalzinho do meu tempo em missões, a gente já estava ali processando tudo que tinha acontecido, vivenciando um recap assim, de tudo que vivenciou, todas as pessoas que foram alcançadas, todas as pessoas todos os milagres que a gente viu. E aí o Senhor começou a me mostrar que os campos, na palavra fala, né, que os campos estão prontos, mas poucos são os missionários, poucos são os ceifeiros preparados para ir. E aí o Senhor começou a me falar, tem muita gente que diz eis-me aqui, muita gente que levanta o sapato, não descende, sabe? Mas quantos desses estão qualificados para vivenciar isso? Porque a obra de Deus é uma obra de excelência. Então, um dia eu estava no meu devocional, lendo lá a parte de Levíticos, né? Que é uma bênção, graças a Deus, e falando sobre sacrifícios, sobre as ofertas. Se você pecar, vamos pegar o bodinho, levar lá o primeiro bodinho de cada cria. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração através daquilo. E ele, Kimberly, me falou assim, Kimberly, quando era para fazer a oferta, não era assim, tem um bode aqui, vem aqui, traga aqui, sacrifico, toma aí, Deus, queima, sobe o incenso, amém. Não, serão essas ovelhas, eu vou separar a primeira, eu vou cuidar dela, eu vou preparar ela, e durante o tempo, é um animal, você precisa cuidar dele, ele vai tender a se machucar, ele vai querer estar com outro pessoal, mas você vai separar, você vai cuidar do pelo, você vai cuidar que ela tenha melhor alimentação, e isso leva anos. E aí, depois de anos, eu pego essa oferta e sacrifico para Deus. E aí, Deus começou a me falar, se naquela época eles pegavam e preparavam a melhor oferta, de que me vale uma missionária no campo que está com a faculdade pela metade, que de repente precisa servir dentro de casa? Então, eu comecei a entender que o voltar para casa não era um retroceder. Sim. Porque no começo, assim, quando o Senhor te fala, você vai voltar para casa, a primeira coisa que vem na sua mente tô retrocedendo, o Senhor me deu o direcionamento, o Senhor me deu a promessa e agora eu vou voltar. Então o Senhor começou a me falar sobre isso, sabe? Não é um regresso, é um tempo em que você vai preparar uma oferta realmente que me vale. Porque quando você fala assim, eu irei, ok, eu abro mão de tudo que eu tenho, mas o que é tudo que você tem? Porque tem muita gente hoje no campo missionário, vivendo missões, mas nunca estudou, não tem um estudo para oferecer para Deus. Então, tipo, eu sirvo a obra, mas não tem nada para servir. Então, eu deixei tudo para Deus, mas a pessoa não tinha um serviço, a pessoa não tinha um estudo, a pessoa não teve que abrir mão da casa, a pessoa não teve que abrir mão do conforto. Ela foi porque era conveniente. Sim. Então, uma experiência, né? Que é legal, que dentro do cristianismo, das coisas que a gente olha e que mais parece ser legal é a missão, né? Tipo, nossa, vai viajar, vai não sei o quê. E quem tá no campo missionário sabe que não é assim, pelo contrário. Até quem falou. Às vezes a pessoa quer servir, eu quero nações e tal, e não se preocupa com aqui onde está tão pertinho, né? Sim. Ou até, eu quero, vocês ouviram aí ela contando aqui quais eram as potestades que estavam sobre aquela nação. É um estudo, tudo isso é um estudo. Vai lá, sabe a língua que fala, sabe desenrolar ali no inglês. Então você ter esse desejo, que é quem tá falando, tem que ter uma preparação, né? E infelizmente a gente vê também pessoas que servem, que estão tão preocupadas com lá fora e acabam esquecendo dentro de casa, né? Sim. Tem ali um lar destruído. É porque eu sinto assim, a gente viver dentro do campo é uma coisa tão diferente que nada mais importa. E você só quer viver aquilo ali. É uma coisa tão assim, você tá ali, você e Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade, tá envolvida. Se precisar lavar banheiro, lava. Se precisar subir no telhado, sobe. E aí, quando você precisa encarar que você tem uma realidade, você fala, não, o que Deus quer pra mim é o campo. Mas se você tem uma família, se você tem né, aqui hoje já tá formada, né, tudo certinho. Então, assim, existe uma vida que o Senhor preparou pra você. E a gente tem pressa de pregar o evangelho, mas é você saber, eu acredito que seja isso, você concorda comigo, saber o tempo de Deus pra você. Sim. Né? Entender qual é a sua temporada. É a temporada de parar tudo,
para servir, ou é a temporada que você estava servindo muito e precisa parar um pouco? Qual é a temporada de Deus na sua vida, né? Acho que isso é muito importante, é o que você falou lá no começo, Sim. é a história do relacionamento, né? E eu realmente acredito, né, que mais importante do que a promessa, do que viver a promessa, é saber o tempo de viver a promessa. Porque de nada adianta você viver a promessa fora do tempo. E a gente tem um exemplo claro, que é a história de Isaac. Isaac era o filho da promessa. E quando a gente vive a promessa fora do tempo, a gente gera Ismael. Então, eu tenho promessa. Qual que é a sua promessa? Eu serei mãe de nações. O que você está fazendo para você ser mãe de nações? Porque promessa sem ação vira só um conto. É a mesma coisa que eu falar assim pra você, eu te dou um carro, tá aqui o carro, mas tá sem motor. Então, não adianta eu falar, te dou uma casa, mas você não pode morar na casa. Então, eu te dou as nações, mas o que você tá fazendo pra se preparar pra viver as nações? O Senhor me falou que eu serei mãe de nações. Você tá estudando inglês? Você tá estudando economia? Você tem poupado seu dinheiro? Você tem desenvolvido meios de arrecadar fundos, de guardar dinheiro? Você tem realmente se posicionado nisso? Porque muitas vezes a gente tem promessa, todo mundo tem promessa, a Bíblia está cheia de promessa, mas o que vai mudar a liberação do destino de promessa é o quanto que eu sou intencional em caminhar em direção a ela. Porque não é a promessa que vem até mim, sou eu que caminho em direção à promessa. Então, é realmente isso, sabe? Eu tenho a promessa de viver missões, eu entendo isso, eu acredito que o Senhor ainda vai me mandar novamente para dentro do campo missionário. Existem promessas e palavras liberadas sobre a minha vida que ainda não se cumpriram. Então eu acredito que eu vou viver mais temporadas dentro de campo missionário. Integralmente. Só que qual que era a palavra para o Senhor nessa temporada? Eu preciso me capacitar, eu preciso desenvolver maneiras de levantar fundos, eu preciso realmente preparar o meu inglês, equiparar ainda melhor, de forma melhor, eu preciso estruturar a minha casa. Então, eu escutei a voz de Deus, voltei para casa. Assim que eu voltei para casa, eu entendi o porquê de estar em casa. Foi uma época muito difícil, minha avó descobriu uma doença séria no coração, teve que operar, minha mãe descobriu problemas na tireoide e teve que fazer um tratamento, a minha melhor amiga de infância descobriu um câncer. Então, eu tive o privilégio de estar em casa e poder passar todas as quimioterapias com ela, de estar com ela nesse momento tão difícil. Então, eu vi o carinho e o cuidado de Deus, sabe? Porque o Senhor não é um Deus usurpador. Então, Ele nunca vai ser um carrasco com você. Então, o Senhor teve essa sensibilidade de me trazer para casa. Kimberly, é um tempo de preparação, mas também é um tempo de solidificar a casa, sabe? Então, estava tudo bagunçado, era a maior tragédia, uma doente de cá, outra doença de lá, mas eu vi o carinho e o cuidado de Deus em me permitir ser missionária dentro de casa, ser missionária para minha base mais sólida de amizade, sabe? Então é realmente isso, eu tenho uma promessa, eu vou viver missões, mas eu tenho sido fiel no que o Senhor entregou para mim hoje. Eu tenho feito missões aqui, hoje. Aqui mesmo em Campinas, a gente está numa cidade que tem um bairro inteiro, o maior prostíbulo da América Latina, que é o Itatinga. O que a gente tem feito sobre isso? Eu sou missionária, o Senhor me deu as nações, mas eu não intercedo pela minha própria cidade. Então, uma das visões que eu tive quando eu estava voltando para casa foi justamente sobre isso. O Senhor me entregava nessa visão, né? Eu estava, Deus, eu vou voltar para casa, eu entendi, é um tempo de preparação, minha mãe tá doente, minha avó tá doente, ainda não tinha descoberto o câncer dessa minha amiga, mas me dê propósito, eu não quero parar de viver missões, o Senhor me fez missionária. E aí eu tive uma visão em que o Senhor me entregava um maço assim de jornais, e aí quando eu li a manchete era Campinas, tem o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. E aí aquilo me encontrou de uma forma singular, e eu falei, é isso, a minha cidade ainda precisa de mim, não é porque eu estou na Europa, não é porque eu estou em Paraguaçu, não é porque eu estou em Recife ou em Campinas que eu vou deixar de ser missionária. Eu vou voltar e vou trabalhar ativamente para isso. Então, desde que eu voltei, eu tenho sido intencional em vivenciar isso. Então, é carnaval? Eu tô lá nos bloquinhos. Então, sou missionária, tô ali, tô encontrando, tem jovens sendo encontrados. Tem uma casa de oração dentro do Itatinga. É missionário? Seja intencional, sirva aquela casa, sirva aquelas mulheres. Existem várias e várias
várias ONGs que estão, às vezes a ONG não é cristã, mas vai te dar a oportunidade de estar dentro de um lugar perigoso. Que nem eu já tive oportunidade de estar dentro do buraco do sapo. A gente entrava e os traficantes escoltando a gente com metralhadora. Mas era a oportunidade que eu tinha de levar o evangelho para aquelas pessoas. Era a oportunidade que eu tinha. E aí teve uma vez que eu tava, assim, o cara escoltando o nosso grupo com uma metralhadora, a gente carregando os leite. E aí eles, tipo, por que você para a sua vida inteira para vir entregar leite? Aí eu falei assim, porque isso é o mínimo que eu posso fazer, porque Deus me deu muito mais. Um dia eu fui encontrada por um Deus que me deu mais do que a provisão financeira. Ele me deu salvação, Ele me deu liberação de destino, Ele me deu convicção de quem eu sou. E hoje o mínimo que eu posso fazer é entregar a condição humana, física. E aquele cara receber ser encontrado por Jesus. Então, vivenciar missões é isso, sabe? É você vivenciar missões dentro da igreja, é você vivenciar missões dentro do campo missionário. E aí existem diferenças, né? Que nem eu falei, ação social é um braço da missão, viagem missionária é um braço da missão, porque viagem missionária só existe por três motivos. O primeiro, o Senhor está nos dando o privilégio, nos incluindo no que Ele está fazendo. Então, Ele poderia fazer sozinho, Ele poderia fazer assim e todo mundo o conhecer, Ele poderia fazer assim e todo mundo não existir mais fome, não existir mais necessidades, mas Ele nos dá o privilégio de nos movermos e sermos co-criadores com Ele, né? Então, o primeiro motivo. O segundo motivo é para a gente entender que o maior missionário foi Jesus. Então, na prática, a gente fazendo isso, a gente entende que Jesus veio como missionário e nos encontrou, nos entregou o evangelho em forma íntegra, completa, em totalidade. E o terceiro motivo é porque toda vez que os cristãos de determinada região falham, o Senhor levanta missionários. Porque o Senhor nunca vai precisar da gente. Se eu falo não, Ele levanta outra pessoa. Então, onde eu estou falhando, o Senhor vai levantar pessoas para vir alcançar minha nação. Então, tá bom, a igreja da Europa se esfriou, a igreja da Europa deixou os movimentos passar, os jovens de lá deixaram as promessas morrerem. Ok, o Senhor levanta brasileiros. O Senhor levanta brasileiros e envia. A minha nação hoje tem muitos déficits, tem muitas necessidades. Então, Senhor, como que eu posso me levantar e me posicionar como uma missionária dentro da minha nação? Então, esse é o objetivo da missão. E aí a gente entra no que o Spurgeon fala, né? Todo cristão é um missionário, senão é um pastor. Porque missão não é sobre eu viver pregando, não é sobre pregar, é sobre um dia eu fui encontrado, hoje eu tenho um relacionamento e a minha vida foi transformada. Isso é uma verdade tão incrível, é uma verdade tão íntima que eu não consigo conter, não tem como eu viver só com isso. Então eu vou contar para as pessoas que eu fui encontrada, eu vou contar para as pessoas que existe uma verdade. Então essa é a verdade da minha vida, então eu transbordo para as outras pessoas. E aí... Nem sei se eu posso falar isso, mas talvez seja um pouco... Manda bala. Um pouco de discórdia, uma sementinha de discórdia. A gente gosta de polêmica. Mas existe aquela frase que fala, né? Que missão se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos do que abençoam. E eu não concordo. Porque se todo cristão é um missionário, como que eu vou restringir a minha missão a somente orar? E como que eu serei aquele dos pés que vão se eu não oro e não invisto em missão? Como que eu vou para uma missão se antes eu não oro por ela e eu não acredito investindo em outros missionários, investindo na própria missão que eu estou fazendo? Então eu acredito, é uma frase que, tipo assim, existe um duplo sentido, lógico, é verdade em certa parte, mas não em totalidade. Porque o que acontece dentro de missões hoje? É algo que tem doído muito em meu coração, realmente, sabe? E tem sido pauta das minhas intercessões. Infelizmente, hoje em dia, a missão virou hype. Você fala com um jovem, de 10 jovens, 9 quer ser missionário. 9 tem uma palavra para ser missionário. Mas, ok, todo cristão é um missionário, mas qual que é a totalidade do ministério de missões? Vivenciar missões em integralidade. Tudo que você faz é para voltar para a missão, ok. Mas aí a gente fala, eu seria os pés que vão. Quem serão os pés que abençoam? As mãos que abençoam? Quem serão os joelhos que oram? Aí eu tenho palavra para a África, mas eu não oro pela África, eu não levanto recursos, que nem eu compartilhei, a minha primeira palavra sobre o país foi África. Mas eu nunca fui para a África, nunca fui.
mas eu já abençoei missionários que foram. Todas as vezes que eu vejo missões que estão indo para lá, missionários que estão indo para lá, sou mantenedora de missionários que estão lá, porque eu entendo que quando o Senhor me entrega a missão África, não necessariamente é sobre mim, não é sobre os meus pés. É sobre as minhas intercessões, é sobre os meus recursos. O Senhor é digno dos meus pés, mas Ele também é digno das minhas intercessões, Ele é digno dos meus recursos. Então, o problema dessa frase é que muitas vezes nós, como igreja, temos entendido, eu sou a que abençoa. Eu sou missionária, mas eu sou a que abençoa. Eu não oro por missões e eu não vou. Então, tem uma ação social, eu não vou para ação social. Eu não vou ir pregar. Eu não vou estar no evangelismo, porque não é meu jeito. Como não é o meu jeito falar sobre o amor que me encontrou, sabe? Então, eu acredito que o problema dessa citação é que muitas vezes dá um gap, assim, para uma interpretação errônea, sabe? Então, missionários que querem viver missão, mas não estão dispostos a levantar os recursos. Então, eu tô indo, você me abençoa? Você paga as despesas da viagem? Sim, é uma bênção levantar recursos, é uma bênção poder ofertar em missões, só que com o intuito correto, sabe? Uhum. Quando eu sou missionária, eu estou em missão, às vezes eu não tenho recurso, eu sei que o Senhor vai prover, como Ele proveu para mim, eu vivenciei 6 meses integrais em missão, e foi um processão, principalmente financeiro, assim, onde o Senhor se demonstrou um Deus provedor, mas eu continuo porque você não ganhou para isso, né? Não. Você que tem que arcar com todas as suas... Eu investi. Sim. Então, hoje, eu entendo, eu continuo sendo missionária, mas eu invisto na vida de outros missionários. Eu continuo investindo em missões. Eu continuo intercedendo por missões. Então, dentro da igreja, a gente precisa ter essa ideia, sabe? Ok, eu sou missionária, eu sou o pé que vai, mas eu também sou a mão que abençoa, eu também sou o joelho que ora. Então, todo cristão é um missionário, senão é um impostor. Eu entendo isso que você está falando, porque às vezes a pessoa pega isso como desculpa para não fazer nada além. Eu já ouvi essa frase que você falou, assim, você citando, me recordei em uma situação de tipo assim, não é o meu chamado, e aí eu vou e dou o dinheiro e a pessoa que se vire. Uhum. Então, às vezes serve como uma desculpa para que a gente não rompa e faça algo além do que talvez não seja confortável pra gente. Porque tem gente que é mais introvertido e tal, mas tá numa ação social, por exemplo, que é um braço de missão. Você tá com uma criança, abraçar uma criança, talvez você não vai ministrar, ou se ministrar também, amém, mas não vamos assustar, né? Então você tá perto da criança, dá um abraço. Então, tipo assim, é muito mais cômodo para algumas pessoas ir lá e ofertar porque tem condição e não quer perder uma madrugada para orar por uma nação, porque tem um intercessor que ora. Sim. Porque tem alguém que tá fazendo. Eu entendo isso que você falou e realmente faz sentido. Dá para entender as boas intenções Sim. de algumas pessoas que falam. Mas tem gente que pega nisso, é um perigo mesmo, realmente. Toma como verdade absoluta. E a única verdade absoluta que a gente tem é a Bíblia. Que não é uma frase que está na Bíblia. Tipo, não é bíblico, não é um versículo. E o que a gente vê do maior missionário escrito na Bíblia, né, depois de Jesus, é Paulo. Uhum. A gente vê no finalzinho ali da vida de Paulo, ele falando com Timóteo, ele fala, Timóteo, vai e pregue. Tipo, vá a todas as nações. O mandamento é pregue. Faça Deus conhecido, faça Jesus conhecido, faça o evangelho conhecido. Então ele não fala assim, Timóteo, levante os missionários e pregue. Ele fala para a igreja, pregue. O objetivo de ser cristão é pregue. Quando Jesus fala pra gente que o evangelho é para todos, que ele veio para todos e que o nosso objetivo é fazê-lo conhecido, é levar o evangelho, é isso, ele está nos chamando de missionário. Quando ele envia os 72, são 72? São. Quando ele envia os 72, ele não fala assim para eles, vocês são missionários e vocês vão. São discípulos. O que é discípulo? É você estar ali em relacionamento, é você estar seguindo o mestre. Quando ele envia os 12 também, os discípulos, ele fala, vão, faça o evangelho conhecido. É isso que é ser missionário, sabe? Então, quando a gente usa frases como essa, como verdade absoluta, como se Deus tivesse falado, como se estivesse na Bíblia, a gente entende como, alguns irão. Uhum. E não, o irá é para mim, o irá é para você, o irá é para o mercado que eu vou e entrega uma palavra, para dentro da minha casa, onde muitas vezes vai precisar ter conforto, mas também vai precisar ter confronto, para dentro do serviço, onde muitas vezes todas as pessoas mentem, todas as pessoas traem, todas as pessoas manipulam, mas eu serei uma missionária, através do meu caráter contrito, vou ali pregar o evangelho. Então, a missão é para todos, sabe? Que lindo isso. Viu?
Ele tá sozinho, ouvindo, concordando. Bom, Kim, dentro dessa nossa conversa toda que tá assim, incrível, eu queria que você citasse pra gente assim, uma experiência sua no campo missionário, seja lá onde foi, que te marcou, assim, não sei se talvez um milagre ou algo que você lembra agora que marcou muito sua vida. Eu acho, assim, sem dúvidas nenhuma, principalmente nesse tempo integral em missão, eu tive uma experiência muito bizarra, assim. Porque, na verdade, voltando um pouquinho antes, eu já falei muito, né? Mas eu vou ser rápida, prometo, sucinta. Durante o meu teórico, a gente tem um tempo de fundraising, né? Que são os levantamentos de recursos. E eu comecei a ser intimamente ministrada pelo Senhor, porque eu sempre acreditei em um Deus provedor. Mas por ter crescido em um lar onde os meus pais eram cristãos, são cristãos, né? Eu acreditava que o Senhor provia para mim, porque Ele provia pelos meus pais. Então, meus pais são fiéis, Deus provê para os meus pais, automaticamente. Meu pai sempre foi muito provedor. Então, eu falo, eu tenho provisão porque o meu pai é provedor, porque Deus provê para ele. Então, o Senhor começou a ministrar muito no meu coração sobre Ele ser um Deus pessoal para mim e não para os meus pais. Tipo, Ele era o meu Deus. Ele não era o meu Deus porque era o Deus dos meus pais. Entendi. Então, foi uma temporada, assim, incrível, de muita dependência no Senhor. Porque todos os recursos que eu recebia, o Senhor me instigava a ofertar na vida de outras pessoas. Então, foi um processo, assim, que teve até a questão da venda do carro, né? Tudo que eu tinha construído no ápice dos meus 20 e poucos anos era um carro. E o Senhor começou a caminhar, assim, para que eu vendesse o carro. E eu vendi o carro. E aí eu falei, arrasei, paguei meu prático, não devo mais nada, vamos fazer a missão, né? E aí o Senhor falou assim, não é, o dinheiro não é seu. E aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim o dinheiro não é meu? O carro era meu, eu vendi, tenho uma dívida, preciso pagar. E aí comecei a vivenciar esse processo e o Senhor falou, não, você vai ofertar todo esse dinheiro em integralidade, ele não vai passar nem na sua conta. E aí eu fiz a oferta desse carro, né, na vida de uma pessoa e voltei por zero, eu tinha R$0. E o Senhor me falou, você não vai pedir oferta para os seus pais, porque eu sou provedor dos seus pais, mas eu também sou seu provedor. Então foi uma temporada assim onde, inexplicavelmente, o Senhor trouxe recursos. Nenhum dos recursos passou pelas minhas mãos. Tipo, a coordenação me ligava e falava, Kimberly, vem aqui na coordenação. Aí eu falava, quer ver? Vai falar que eu tô devendo, vai falar que eu preciso pagar, que eu preciso comprar as passagens. E eles falavam, então, recebemos uma oferta, ligaram aqui, entregaram uma oferta na sua vida, agora você tá devendo menos R$5.000. Ai, menos R$2.000. Então, tipo, as ofertas chegavam sem eu fazer nada. E tudo que chegava na minha mão, eu ofertava na vida de outros missionários. Então, foi uma temporada em que eu acredito que esse foi um grande milagre, mas o grande milagre não foi em si a provisão financeira, mas a revelação de um caráter de um Deus pessoal. E aí, durante o meu prático, eu tive uma experiência assim, que selou essa imagem de um Deus pessoal, que foi uma vez que a gente estava fazendo um evangelismo na República Tcheca, foi na Áustria, a gente estava na Áustria fazendo um evangelismo, e aí a gente foi em uma estação assim e tinha uma moradora de rua, que ela, na verdade, era uma moça que ela estava em situação de rua, porque ela foi diagnosticada com câncer. O câncer estava em episódio muito avançado e estava fazendo com que ela perdesse as capacidades. Então, ela já estava com bastante dificuldade para se locomover, ela tinha perdido a audição total de um ouvido, estava com audição parcial no outro ouvido, e ela estava com um aparelho de audição, e mesmo com o aparelho ela não conseguia escutar muito bem. Então a gente estava ali evangelizando, contando, conversando com ela, escutando a história dela, contando a nossa história. E aí ela falou sobre isso pra gente, e aí ela tinha um moço que interpretava ela, traduzia, né, porque ela quase não escutava o que a gente estava falando. E aí o Senhor falou, ora por cura. E eu nunca tinha orado por cura antes. E aí, tipo, não por algo tão grande, né? Talvez por uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor na coluna, mas não por uma perca de audição. Ela estava quase em estado de surdez completa. Ela tinha 15% da audição do ouvido esquerdo e o direito já tinha perdido totalmente. Então eu comecei a orar por ela, declarar a cura ali. E aí ela começou a passar muito mal. Muito mal. E aí eu perguntei, e aí, melhorou? E ela, tipo assim, desesperada, passando mal. E ela queria ir embora, queria ir embora. E eu fiquei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que eu fiz? E aí eu perguntei pra ela, posso orar de novo por você? E ela aceitou e eu orei de novo por ela. E aí ela, tipo, começou a escutar como se fosse um zunido, assim, muito forte.
E aí ela queria ir embora, e aí eu falei assim, você acredita que Deus pode te curar? Você acredita que Deus tá te curando? E ela falou assim, eu acredito. E aí acabou, eu fui embora. E durante a volta pra casa, eu comecei a pensar assim, né? Eu perguntei pra ela se ela acreditava que Deus estava curando. Mas será que eu acreditava que Deus estava curando ela? Tipo, será que eu só perguntei por perguntar? Tipo, você acredita que Deus te curou? Mas assim, eu comecei a me perguntar, e você acredita que eu curei ela? E aí eu fiquei uma semana sendo completamente ministrada naquilo, de tipo, poxa, eu estou fazendo missão de um Deus que cura. Tipo, eu falo que Deus cura, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que o mesmo Deus que curou o cego na Bíblia, que curou o paralítico, é o Deus que pode curar essa mulher. Mas eu acredito nisso, sabe? Eu tenho essa visão, essa revelação dessa faceta de Deus. E aí, na outra semana, chegou o dia do evangelismo e eu voltei desesperada. Tipo, Deus, eu preciso orar de novo para aquela mulher, porque agora eu tenho fé, agora eu entendo, sabe? Eu descobri essa faceta do Senhor, de um Deus que cura e tudo mais, eu acredito. E aí chegou lá, essa mulher estava lá de novo, e aí eu cheguei para conversar com ela, e ela estava sem o aparelho auditivo. E aí onde que tá o moço que tava interpretando pra gente, que tava traduzindo? E aí ela me olhou assim com lágrimas nos olhos, e ela, eu fui curada. Uau. Eu tô escutando, eu vou voltar para casa, eu vou continuar o meu tratamento de câncer. E naquele momento eu fui completamente ministrada e o Senhor falou, não é sobre você. Tipo, você não é sobre você não tem o poder de cura. Mas eu sou um Deus que cura, sabe? Que lindo. Então foi a experiência, assim, singular, onde eu acho que fechou com chave de ouro, assim, um Deus totalmente pessoal, sabe? Uhum. Não era sobre a cura, não era sobre a mulher, não era sobre mim, mas era sobre Ele, sempre foi sobre Ele. Então o Senhor me mostrou que Ele é aquele Deus pessoal que faz as coisas exatamente como tem que ser. Ele poderia ter curado ela no primeiro momento, mas o processo nunca foi sobre a cura, sempre foi sobre o relacionamento. Então ela precisava ser ministrada, eu precisava ser ministrada. Então, sem dúvidas nenhuma, ver um surdo voltar a escutar foi, assim, o que abrilhantou os meus olhos, assim, sabe? Que lindo. Uau. Para quantos países você já foi, assim, até hoje? No geral? Em geral, eu fui para Áustria, para República Tcheca, para Noruega, para Hungria, para o Catar, para Argentina. Foram 6. Para a missão, especificamente, foram 6. Que legal. E ainda tem muito... Tem um lugar, assim, que você anseia em estar lá? Eu oro muito. Não tem como, a África é o meu coração. É um lugar, assim, que eu falo que eu oro muito por lá, eu faço com que os meus recursos cheguem lá de alguma forma, mas eu oro e falo, Senhor, se for da tua vontade, que os meus pés pisem onde minhas orações já chegaram, sabe? Mas também tem a República Tcheca, que foi um país, assim, que eu nunca tinha recebido palavra nenhuma, nunca teve promessa nenhuma pra mim sobre lá, mas às vezes a gente também fica totalmente preso a palavras e promessas, né? Mas tem coisas que o Senhor já falou na Bíblia e tá lá, tá disponível pra nós. Ele nos deu a nação, ele fala, peça a nação que eu te entregarei, peça nações. E então, eu acredito que o Senhor me entregou de uma forma singular, eu tive experiências incríveis pessoais com o Senhor na República Tcheca. E foi um lugar onde ficou um gosto de saudade, assim, sabe? Eu tenho muita vontade de voltar lá em missões, de vivenciar mais um tempo em missões lá, porque eu acredito ainda que eu preciso aprender muito e ainda tenho mais coisa para entregar. E você consegue enxergar, assim, algum lugar hoje, assim, ou na nossa nação, no Brasil, ou em alguma outra nação que tem essa lacuna do evangelho, que tem de alguma maneira essa sede de busca que não está tendo? Algum lugar que você consegue pensar agora, você fala, esse lugar precisaria ali de mais de Deus, de um avivamento? Eu acredito firmemente, assim, o Brasil tem uma palavra há cerca de 30 anos que seria o maior país, um celeiro de envio de missionários. Então, todas as minhas forças nessa temporada têm sido dedicada completamente à minha própria nação, sabe? Porque eu acredito que quando a gente tem uma palavra, a gente caminha em direção a ela, e eu acredito que por existir essa palavra há 30 anos e ainda não ter se cumprido,
é porque a gente não se posicionou. Uhum. Então, eu acredito que o maior anseio nesse momento tem sido dentro do Brasil, sabe? A gente estruturar a nossa nação. Existe algo muito específico e singular para nossa nação. Então, eu acredito muito que quando a gente precisa ver um lugar que esteja necessitado de missões, é você procurar por necessidades gritantes, socialmente falando. Então, por exemplo, Campinas tem um prostíbulo gigantesco que acontece a céu aberto, onde mulheres são comercializadas e todo mundo sabe disso. Tem pessoas de cidades de fora que vêm para cá. Tem pessoas que vêm... Eu já ouvi histórias de meninos que completam 18 anos e os pais trazem de avião para conhecer o Itatinga. Então, existe uma lacuna gigantesca dentro da minha cidade. É um lugar bom para eu servir. O sertão de Recife sofre de uma inacessibilidade gigantesca. Então, quando eu estava em missão em Poço do Boi, a gente caminhava cerca de 2 horas para a gente conseguir chegar em povoados que não tinha acesso à igreja. É um lugar muito bom para eu responder o ID e realmente ir. E existem países que realmente eu tenho uma palavra específica, que foi um país assim que eu nunca imaginei, mas o Senhor me entregou, que é o Iêmen. Então, tipo, é um país completamente perseguido, onde muçulmanos não permitem que o evangelho entre, o islamismo é a religião oficial. É um bom lugar para eu estar. E aí a gente volta para aquele momento. Ai, vocês mencionaram, é um bom lugar para eu estar. Missão, é um bom lugar pra eu estar. O dia que ela fala, eu vou falar, uma delícia, eu vou lá ser perseguida. Vou lá ser perseguida um pouquinho. Que lindo, né? Tipo, quando Deus chama, você saber que em sã consciência jamais estaria fazendo tantas outras coisas, mas é um ótimo lugar para estar num país perseguido, pregando o evangelho. Então, é muito assim, né? E eu acredito que eu tenho palavras para isso, eu preciso me preparar para isso, porque, por exemplo, um país perseguido não entra a Bíblia, não tem Bíblia no celular, não tem nada do evangelho. Eu excluo minhas redes sociais, eu não tenho contato com pessoas que podem me delatar como cristã. Então, eu estou me preparando, eu tenho decorado as escrituras no meu coração, eu tenho feito com que a Bíblia seja tão verdade a ponto de eu conseguir pregar sem ao menos ter as escrituras e ter a certeza de que eu não estou distorcendo o que o Senhor falou. Então, eu me preparo para isso. Enquanto eu estou me preparando para isso, eu respondo às necessidades daqui. Então, não é, estou me preparando para o dia que o Senhor vai me enviar para a África, mas e aqui, hoje? Para o dia que o Senhor vai me enviar para o Iêmen, mas e aqui, hoje? O que está ao meu alcance, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Então, tem uma palavra sobre missões? Muito bom. Responda ao que o Senhor te entregou hoje, ao pouco que Ele entregou na sua mão. E se prepare para o que vem lá na frente. Porque se o Senhor falar hoje para você, Kimberly, vamos voltar para a Europa. Meu inglês está tinindo para eu evangelizar o pessoal que tem um dos ápices de conhecimento teológico, porque eles acreditam em energias, acreditam em budismo, acreditam em outras religiões, mas eles também conhecem o evangelho. Eu estou equiparado o suficiente para defender a minha fé? Eu estou equiparado o suficiente não só para defender em palavras, mas para manifestar os poderes, o sobrenatural de Deus? Então, eu me preparo para lá, vivenciando a obediência de hoje. Que lindo. Pra gente encerrar agora, Kim, eu ia pedir para você dar uma dica para quem tá ouvindo a gente. Eu acredito que vai encaixar no que você já disse, que a dica é se prepare. Faça no agora, o que você falou foi muito lindo. Faça o que Deus te deu agora para que você viva algo lá na frente, né? Sim. Se preparar no hoje. E dentro disso, a Kimberly é uma pessoa, assim, extremamente criativa. E eu queria até te impulsionar a isso, porque às vezes a gente se limita nos nossos dons e talentos pelo que as pessoas vão achar, pelo que as pessoas que têm esse chamado, assim, que todos têm, né? Já aprendeu aqui hoje que todos têm esse chamado, mas as pessoas que realmente vivem isso, tem aquele mosquitinho que picou diferente, são pessoas diferentes. A gente estava conversando isso essa semana com a Laís, ela falou, mãe, qual é a minha personalidade? Porque eu gosto de uma roupa mais princesinha, ao mesmo tempo eu gosto de jogar bola, daqui a pouco eu gosto de tênis, eu não tenho uma coisa assim, eu sou assim. E você ser multiformas para alcançar multipessoas, às vezes você pode se bloquear nisso, né? Tipo assim, não, eu tenho que ser como todo mundo, e Deus nos fez único, né? Sim.
É até um assunto que a gente pode marcar futuramente de falar, porque vai ser um você tem muita autoridade de falar nisso, de como Deus nos criou de uma maneira única. Então eu quero te impulsionar e te falar para deixar Deus te usar com as suas capacidades. Não queira entrar dentro de um quadrado, dentro de uma bolha, porque Deus não te chamou para isso. Então, para você ser criativo com o que você tem. E uma experiência que eu tive com a Kim lá na Argentina, e me marcou assim, até hoje ainda isso bate na minha cabeça. É sobre os 5 dedos Do Evangelho. E eu até separei para mostrar para vocês. Eu tenho a foto. Ah, que incrível! Põe aí pra gente ver. Ah, não, mas põe a outra antes. Da gente lavando louça. Ah lá. A gente lavando louça. E tem uma história por trás disso, mas fica pra depois. Passa a outra. A outra ainda. Aqui nesse, que também a gente tava. Porque às vezes a gente imagina, né? E olha como a igreja era pequena. Aqui a Pan que tava junto, foi eu e a Pan. Mas assim, entender o que Deus quer pro momento que você tá, né? Então, ai, nossa, vai pra não sei na onde, milhares, igual você falou, né? Vai precisar de uma ajuda pra 30 crianças, chegou lá 2. Então, e aqui também foi um tempo muito de cura. Era bem pequenininho, ó. E foi, acho que a minha experiência nessa viagem que mais me marcou foi dentro dessa igreja com 6 pessoas. Incrível. Assim, de novo. Aqui a gente tava entregando cesta básica. Ai, que delícia relembrar. E aqui quase, nessa estação, a quase também foi de arrasta, quase. Né? O rapaz teve ali, invocou com a Kimberly, sei lá se era traficante. Era traficante. Meu Deus do céu. E a gente teve que salvar a Kimberly. Acontece nas melhores missões. E põe lá, os 5 dedos do Evangelho. Esse daqui foi o seguinte, a gente recebeu uma palavra lá do pastorito, né, que era o pastor lá da igreja da Argentina. Eu não sei, nem lembro se foi ele que pediu, ou se foi a pastora, para que a gente levasse uma palavra para as crianças, né? Sim, foi a pastora. E naquele momento, assim, vocês podem cuidar das crianças? E a Kimberly, posso? Aí eu, pode? sem preparar nada? Por quê? Porque a gente não tinha papel, a gente não tinha caneta, a gente não tinha nada. Eu falei, Kimberly, você vai fazer o quê com essas crianças sem nada? E é o que ela falou. É uma pessoa que já se prepara para isso antes. E aí, com os 5 dedos dela, ela ministrou para as crianças e foi incrível, assim. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, porque às vezes a gente espera recurso, né? A cartolina, a canetinha, a tinta, porque falando de criança, você imagina ali um lúdico, um teatro, não sei o quê. Também é muito legal. Mas e quando você não tem? Você tem que estar preparado. E aí eu queria que você explicasse pra gente. Foi pega de surpresa. Os 5 dedos do Evangelho foi uma forma que a gente aprendeu em missões na escola, né? A gente falou, muitas vezes você não tem o tempo de pregar pra pessoa, de compartilhar seu testemunho. Tudo que você vai ter vai ser ali a sua mão, que não tem como não estar com você, e alguns minutos. Então a gente resume o Evangelho através dos 5 dedos. E a gente começa com a criação, que foi o começo de tudo, que é o nosso dedo da identidade. Então, a gente começa com ele, é o dedo onde o Senhor nos imprimiu identidade, nos criou e nos fez semelhantes a ele. Então, tudo começou na criação. O próximo dedo é o indicador, que é quando a gente condena as outras pessoas, que é a entrada do pecado no mundo. Então, o Senhor nos criou com uma identidade para a imagem e semelhança dele, para que a gente tivesse relacionamento com ele. Mas o pecado entrou no mundo e através disso ele nos traz condenação e faz com que a gente acredite que a gente não é digno, que a gente não é a imagem de Deus, que a gente não tem uma identidade. E entra até aquilo que você falou da Liza, né? Distorce a nossa identidade muitas vezes, trazendo confusão. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu posso ser assim? Uhum. Então, a parte do pecado, da condenação. Só que aí tem o maior dedo de todos, que é o amor e o perdão de Deus, que a gente vai lembrar da cruz. Então, através do amor e do perdão de Deus, que é o dedo maior que tudo isso, por mais que o pecado venha nos condenar, maior do que isso é o sacrifício que Jesus fez para nos trazer redenção. Então, o objetivo, depois da vinda de Jesus, desde a vinda de Jesus, né, desde a entrada do pecado no mundo, foi a redenção. E aí, após isso, a gente vem com o dedo anelar, que é o dedo da aliança, que é o preço do homem. Ok, legal, o pecado entrou, o Senhor morreu por mim, e aí agora eu vivo o evangelho da graça? Não, existe um preço que foi pago por mim, existe um preço de sangue. Então, tá, é de graça, mas não foi de graça, teve valor. Então, esse é o valor do homem. Por ter tido um valor, eu escolho ter uma aliança com o Senhor, por isso que é o dedo anelar. Então, o que é ter uma aliança?
eu não faço tudo o que eu quero, eu tenho responsabilidade afetiva para com Deus. Então, eu não traio Deus, eu não quebro os princípios de Deus, porque eu tenho realmente um relacionamento. E aí, por último, vem a promessa, que é o dedinho. É o menor porque é algo que a gente acredita por fé, mas está crescendo e cada vez mais vai chegar à realidade, que é de que Deus veio, morreu por nós em forma de homem através de Jesus. Ele tem um relacionamento conosco, mas existe uma promessa eterna. Então, um dia ele volta para nos buscar. Então, todo sofrimento, toda tribulação, todo aprendizado por enquanto, é passageiro. Então, é lógico que com um adulto dá para você aprofundar, dá para você pegar ali os pontos principais, falar sobre a questão de pecados, de arrependimento. Mas o evangelho é o evangelho, não existe deusão e deusinho para criança. Então você adapta ali para as crianças, dependendo da idade. E o evangelho rápido e fácil, em 5 dedos. Viram? Então, se você não anotou, volta um pouquinho, anota aí, pega um papelzinho, anota, tira um print, porque você pode usar isso, você deve usar isso. Até para guardar no teu coração e para que você viva essa verdade do evangelho. É muito lindo. É verdade. Guardei, ó, a folhinha. Ai, que incrível! Que já deu nosso tempo. Foi muito mas rápido. Eu quero te convidar de novo já pra gente falar sobre mais coisas, identidade, enfim. Que vai ser uma bênção, eu quero te agradecer. Pra mim foi uma bênção, eu tenho certeza, por quem tá assistindo aí também. Que Deus te abençoe e continue usando cada vez mais. Obrigada. Amém, eu te agradeço também. Foi um privilégio poder compartilhar um pouco de tudo que Deus fez. E eu quero honrar também sua vida, é incrível poder ver que você, antes de trazer aqui para falar, você disse sim, te conheci em missões, então vivendo a integralidade do evangelho realmente. Te conheço e sei tudo que o Senhor tem depositado sobre a sua vida, como você é uma mulher de fé, que honra os pequenos começos, que diz sim, independente do quão doido pareça ser a situação. Então, eu quero te honrar por essa iniciativa do podcast, é algo incrível, assim, para proporcionar crescimento, proporcionar acessibilidade a certos assuntos. E tem sido uma bênção, eu sou consumidora, então para mim é um privilégio poder estar aqui hoje. Amém, Deus obrigada, abençoe. Deus te abençoe, venha mais vezes. E eu quero pedir aí para você compartilhar com uma amiga, compartilhar nos seus stories aí do Instagram, do WhatsApp. Deixa seu like, comenta e se inscreve aqui no canal. Semana que vem tem mais um episódio aqui do podcast. É isso aí, tchau, tchau.